Shalom a todos! Este é mais um dia que o Senhor nos tem feito, por isso, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. E bom é o Senhor, e muito digno de ser louvado. Grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vocês estão bem? Espero que sim. Meu amado irmão, minha amada irmã, é com muito prazer que eu venho aqui gravar mais esse vídeo nesse dia, que aprove o Senhor que aqui estivéssemos. E estou muito feliz por poder estar compartilhando esse vídeo com você. Se você puder, nos ajude compartilhando, dando um like no vídeo, que será uma bênção para nós. Eu também quero dizer aqui, hoje foi um dia muito feliz para mim, que algumas pessoas às vezes têm o costume de vir dizer para mim, elogiar às vezes o conhecimento aqui e tal, uma coisa desse tipo, mas eu sempre tenho uma coisa comigo, que a gente sempre tem algo a aprender, nós estamos sempre em constante aprendizagem, e aquele que acha que chegou no topo, que adquiriu o clímax do conhecimento, essa pessoa estagnou, porque nós sempre vamos estar aprendendo. Eu sei que Deus, na sua infinita misericórdia e graça, no propósito dele, no tempo dele, ele traz para perto da gente pessoas que vão agregar a nós, que vão nos trazer valores, que vão nos trazer novos ensinos, e é por isso que eu estou muito feliz. E deixo aqui a minha gratidão a justamente você que tem contribuído positivamente na minha vida para o meu crescimento espiritual. E que em tudo o Eterno, o Todo-Poderoso seja louvado e recompense a sua vida, porque você é um vaso nas mãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E sem mais delongas, eu quero estar aqui falando. Hoje nós vamos trazer uma mensagem diferente, uma mensagem que tem queimado ao meu coração, e eu tenho a certeza que Deus falará profundamente com você. Se você puder abrir comigo a sua Bíblia no Salmo 136, no versículo 1, vem dizendo assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua benignidade dura para sempre. Amém? Então aqui a palavra do Senhor, ela nos traz essa palavra: louve ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom, e a sua benignidade, a sua bondade, a benignidade, já falei aqui outras vezes, é a capacidade de enxergar algo bom em alguém. Quando todos dizem que não, quando as pessoas falam assim, essa pessoa não serve mais, essa pessoa não tem jeito. A benignidade é aquele que olha para essa pessoa onde todos aqueles rejeitam e fala assim: tem sim, essa pessoa tem algo de bom. E Deus, Ele é assim. Ele olha para nós e em meio aos nossos pecados e às nossas transgressões, em meio à sujeira pecaminosa da nossa natureza, Ele enxerga algo ali e fala: vale a pena. Amém? Então Deus, Ele é bom e Ele é benigno para conosco. E eu posso dizer, Deus é absolutamente bom. Em todo tempo Ele é bom, e nele não há mal nenhum mal sequer. Amém? Isaías 45:7 diz aqui a seguinte coisa, preste atenção: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas as coisas. E esse texto é a base para muitas pessoas que em muitos lugares, em púlpitos, na internet, vários lugares, enfatizam esse texto para querer dizer que Deus criou o mal. E até parece um contrassenso naquilo que eu tinha dito antes, que Deus é absolutamente bom, sendo que aqui no texto diz, eu faço a paz e crio o mal. E aí algumas pessoas usam esse texto para dizer Deus, Ele é o criador do mal. Mas eu quero dizer uma coisa, que uma coisa que as pessoas costumam falar nas aulas de teologia, que texto fora de contexto é pretexto para a heresia. Se você pegar essa parte do versículo isolado, você vai poder dizer Deus é o criador do mal. Só que dentro do contexto está dizendo que Deus, Ele forma a luz e as trevas, ou seja, Ele forma todas as coisas. Ele traz a paz e Ele também traz o mal. Mas aqui no sentido Ele traz a paz como a bonança. E quando Ele sentencia, Ele também traz o mal. Quando alguém ou alguma nação ou algum povo tem se desviado, tem se entrado por um caminho contrário a Deus, Deus, Ele permite trazer esse mal para aquele povo, para sentenciá-lo a fim de que esse povo ou essa pessoa se arrependa. Então Deus, Ele permite o mal, Ele cria o mal,
sobre a vida da pessoa ou de uma nação, a fim de levá-la ao arrependimento. É isso que o texto está falando. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Aqui enfatiza a soberania de Deus. Que Deus ele pode tanto abençoar como ele pode sentenciar. Que ele pode tanto trazer a luz, ele pode tanto trazer a luz para aqueles que estão em trevas, ou ele pode fechar o coração daquele que uma vez estava na luz e deixá-lo nas trevas. Às vezes uma pessoa começa na luz e começa a caminhar para as trevas, Deus fecha o coração dele para que ele se afunde mais ainda no abismo que ele mesmo decidiu buscar para si. Amém? Espero que eu tenha podido ser claro. Aqui, em hipótese alguma, está dizendo que Deus é o criador do mal. Agora, se Deus ele não é o criador do mal, por que existe o mal? Se Deus ele é absolutamente bom, por que existe o mal no mundo? E aí o que eu posso dizer para você? Primeira coisa, Deus ele não é a fonte primária do mal. Deus ele criou todas as coisas, mas ele não criou o mal. O mal ele é um desencadear de circunstâncias. Deus ele não é a fonte primária do mal. Entendemos que o mal entrou no universo através da corrupção do coração do querubim ungido, aonde muitos chamam de Satanás. A origem do mal nasceu em Satanás. Amém? Porque lá no texto da Bíblia diz que ele era querubim ungido, andava em pedras afogueadas, até que iniquidade foi achada sobre ele. Então Deus ele não é o criador do mal, ele não é a fonte primária do mal. Aí as pessoas podem perguntar assim, mas se Deus ele não é a fonte do mal, como pôde o mal ser gerado em Satanás? Deus ele criou Satanás com um defeito de fabricação? Claro que não, porque o mal na verdade ele é o fruto da concupiscência egocêntrica do ser. Todas as pessoas que se enveredam por um caminho mau é porque elas foram sucumbidas pela concupiscência do seu egocentrismo. A pessoa começou a se auto-exaltar e desejou ser algo mais do que alguém, e isso corrompeu o seu ser, e foi isso que aconteceu com Satanás, e isso que Satanás trouxe para Adão e Eva quando eles comeram do fruto proibido. Simples assim. O fruto do conhecimento do bem e do mal era um fruto que estavam lá para provar a fidelidade de Adão e Eva. E Satanás ele chega lá para tentá-los a absorver sobre eles a natureza corrompida que já existia em Satanás. Amém? Espero que eu possa ter sido claro com o que eu estou dizendo. E nós vemos aqui, em Gênesis 3:22 está escrito assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. E aí esse texto é muito interessante, porque aqui Deus ele está falando que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Deus ele é onisciente, todas as coisas ele sabe, e todas as coisas ele conhece. Mesmo que o propósito primordial de Deus foi ter criado um mundo perfeito e ali seres perfeitos em santidade para habitar nesse mundo, Deus ele tem consciência do mal. Deus ele sabe, ele na sua ciência ele conhece o mal. Deus não é afetado na sua natureza pelo mal, porque Deus é santo. Ele é separado de toda e qualquer trevas e toda e qualquer corrupção. Amém? Mas Deus conhece o mal. Mesmo quando o mal não existia no universo criado, Deus tinha conhecimento do mal. E esse mal foi uma semente que germinou primeiramente dentro de Satanás, e ele depois levou essa natureza através da sedução e da tentação para a humanidade. Então, volto a dizer, o mal é o resultado, é o fruto da concupiscência egocêntrica do ser. Amém? Então, o que eu posso dizer aqui? Que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Em qualquer circunstância que você estiver passando na sua vida, em qualquer situação que você esteja passando na sua vida, seja ela um momento bom de abundância na sua vida, ou seja
seja um momento de tribulação e de dificuldade, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Você me diz: José, mas por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Porque algum propósito há. E Deus, ele continua sendo absolutamente bom, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E se ele está permitindo isso para a sua vida, primeiro, você tem que ter a certeza de que Deus te trará a resposta, ele te trará o escape, e algo ele tem para te ensinar, e você crescerá na presença do Senhor. Porque, como diz Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, crente, está passando por dificuldade? Saiba que todas as coisas contribuem para o bem. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e ela é agradável. E por que eu estou enfatizando tudo isso hoje? Porque eu tenho estado muitas vezes atônito, porque eu tenho visto dessa geração, desse tempo que se chama hoje, que as pessoas não conhecem mais a Deus. Pessoas se auto-intitulam como evangélicos, como crentes, mas não conhecem a Deus. Eu vejo pessoas colocarem em dúvida se Deus é realmente bom, e as pessoas às vezes questionam como Deus pode ser bom e eu estou passando pelo que eu estou passando. Nós temos vivido dias de uma geração fraca, que ela não é capaz de enfrentar os seus próprios problemas e os seus próprios dilemas, e elas culpam a Deus pelo que elas estão passando, porque elas queriam viver uma vida de berço esplêndido, onde tudo fosse perfeito, colorido, maravilhoso, igual comercial de margarina. Mas aí a pessoa não encontra isso na sua vida, e aí a pessoa fala assim: Deus, ele me ama, mas por que Deus está permitindo eu passar por isso? Deus está permitindo você passar por isso ou por aquilo, é justamente para que você aprenda que a vida não é um mar de rosa, mas a vida, às vezes, nós passamos por dificuldades, e é no momento da pressão, é no momento do atrito que nós aprendemos e crescemos e passamos a ser mais fortes. E quando Deus permite algumas tribulações sobre a nossa vida, é para que nós nos fortaleçamos e cresçamos. Deus, ele permite essas coisas para aquele que ele ama cresça na sua presença. Mas infelizmente as pessoas não têm compreendido a Deus porque não o conhecem. A palavra de Deus tem estado escassa. É apenas um remanescente que tem tido fome da palavra. Mas infelizmente, eu digo com pesar no meu coração, nós vivemos uma geração em que as pessoas têm Bíblia de todo jeito para comprar, para ter e para encher a sua casa de Bíblia. Nós, graças a Deus, vivemos num lugar que ainda temos liberdade para termos a Bíblia em nossa casa. Mas as pessoas não leem, porque as pessoas querem se divertir com Reels, as pessoas querem se divertir com TikTok, as pessoas querem se divertir e ter o seu entretenimento desse mundo hedonista, onde as pessoas só querem saber do seu prazer próprio. E as pessoas querem esses prazeres momentâneos e não se dedicam mais. Eu estou falando de crentes e para crentes. As pessoas não dedicam mais a estudar a palavra para conhecer quem é o seu Deus. E aí, no momento da adversidade, as pessoas questionam o caráter de Deus. E nós temos que entender quem Deus é. E eu digo neste dia, nesta hora, Deus é bom. Amém? E mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas, eu quero te dizer, segundo aos Coríntios 4, 17 e 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém? Aqui Deus está juntando todo o pacote da nossa vida, todas as dificuldades, todas as lutas, todas as tempestades. Ele está falando, porque a nossa leve momentânea tribulação. Ele está dizendo que tudo isso é leve e momentâneo. E eu digo para você, no momento em que nós adquirimos a nossa herança, nós vamos olhar para trás, vamos falar assim: como eu fui tolo em murmurar. Porque tudo isso que nós passamos aqui nesses 80, 90 anos que Deus nos dá para pisar o pó da terra, será uma fagulha diante da eternidade. E aqui diz essa palavra: não atentando para as coisas que se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então não se atente para a dificuldade, não se atente para a tribulação, porque tudo isso é passageiro, tudo isso é temporal, e a herança que Deus tem para nós é muito maior.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem algo muito maior para nós, que a nossa mente não pode perscrutar. E eu quero te dizer, para encerrar essa palavra, a nossa fé, eu sempre digo isso, a nossa fé não pode estar alicerçada naquilo que Deus pode fazer, mas a nossa fé tem que estar alicerçada naquilo que Deus é. Amém? E Deus é bom, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Jamais podemos duvidar do caráter de Deus. Para que você confie no caráter de Deus, como eu disse, você tem que conhecê-lo. E como conhecê-lo? Através da sua palavra. Aleluia. E eu quero lhe apresentar quem é Deus. Deus é Jesus, aquele que foi revelado na sua palavra, a Bíblia. A Bíblia é tudo que nós temos e precisamos para conhecê-lo. Aqui ele deixou, nessas sagradas escrituras, tudo que nós precisávamos para conhecê-lo. Amém? Deus é bom. Abra o seu coração. Confie nele. Em tempos de dificuldades, em tempos angustiosos, não desanime. Creia em Deus. O Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel em todo o tempo. E Ele é bom. E tudo aquilo, agora eu volto a dizer, tudo que você tem passado é momentâneo, é passageiro, é leve. Porque diante da herança que nós temos, tudo aquilo que Deus tem para nós é muito maior do que o que nós passamos na dificuldade. E o principal que eu quero te dizer nesse dia, nesta hora, em todas as dificuldades, Deus está conosco. O Deus imanente, o Deus de perto, Ele está conosco. Deus não está alheio à sua causa. Deus, Ele não está alheio às suas dores. Ele está ao teu lado, porque Jesus ama você. Você é amado do Senhor. Mas essa palavra vem para abrir os teus olhos e você saber que o caráter de Deus não pode ser algo que nós venhamos a duvidar, porque Deus é bom e Jesus ama a sua vida. Se aprofunde na busca ao Senhor, na sua palavra, e eu tenho absoluta certeza que Deus se revelará para você de um modo ímpar, e tudo aquilo que você tem passado, pode ter a certeza que virá o escape do Senhor. Amém? Que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Que Deus abençoe e guarde a sua vida e te dê shalom.